Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um vídeo no Evangelho no Lar. Que saudade eu tava de vocês, né? Fiquei sumido durante quase um mês, mas eu tava com a família, tava no Brasil, tava viajando, então aproveitei esse momentinho para estar, né, com o coração quentinho aí, recarregando as energias ao lado de pessoas que amo. E agora eu tô voltando aqui para recarregar as energias com vocês, é isso mesmo. E para quem não me conhece, sou Alberto Silva, administrador do Instagram Conectando Caminhos e também do canal do YouTube do Conectando Caminhos. E toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui no canal do Instituto Amélia Rodrigues para estar falando do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, de forma muito simples, com muito amor e muito carinho. Lembrando que o Evangelho no Lar acontece em 4 maravilhosas etapas, sendo essas etapas a primeira, a reflexão de um livro de mensagem, depois a prece feita do seu coração, depois aí a gente faz, né, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo aberto em um capítulo aleatório, ou do Novo Testamento da Bíblia também, né, aberto em um capítulo aleatório, mas lembrando que é um Novo Testamento da Bíblia, tá? E aí a gente finaliza, né, com a prece final também feita do coração. Lembrando também que é importante você deixar o seu copinho de água para que a espiritualidade possa atacar as energias necessárias que você precisa. E aí, a partir de então, tá pronto o nosso evangelho e aí a gente tá pronto e recarregados. Vamos lá, né, gente? Eu tô fazendo a leitura do livro Minutos de Sabedorias, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de hoje é a seguinte: desenvolva a parte humana do seu ser. Não viva apenas da parte vegetal ou animal, por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade da sua origem e de seu destino, utilizando o seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Então fica aqui a mensagem do nosso querido Carlos Torres Pastorino para a gente hoje, nos convidando a desenvolver o nosso lado emocional e espiritual da coisa. E é isso, né? Então vamos agora para a nossa prece inicial aqui do nosso Evangelho. Então vamos respirar e agradecer a Deus por mais um dia e por tudo e por todas as coisas. Obrigado, Deus, energia suprema, Pai, Mãe, Criador e Criadora de todas as coisas. É com imensa alegria que iniciamos aqui esse Evangelho no Lar, com um propósito sempre de vibrar amor. E falando de amor, né, direcionamos e entregamos a nossa energia para o nosso planeta e principalmente o nosso país, que está passando por um processo político muito difícil. Que as energias do amor sejam a chave para abrir as portas de nossos corações e que nenhum momento o mal possa vencer, porque tudo que há de conexão com a espiritualidade sempre vibra e comunga para o bem, para a harmonia, para o respeito e para a fraternidade. Que o amor esteja sempre em nossos corações, guiando e envolvendo, hoje e sempre, e principalmente os nossos lares, formando, né, em nossas casas todo um fluxo de energia positiva, curando e protegendo, envolvendo e iluminando cada ambiente. Obrigado sempre pela oportunidade de servir, que assim seja. E é isso, né, gente? E hoje, né, eu trouxe o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, ponto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Achei importante a gente trazer esse ponto hoje, porque no momento que a gente está vivendo atualmente, eu tenho acompanhado alguns posicionamentos espíritas, alguns comportamentos espíritas, que a gente precisa voltar para esse capítulo do Evangelho e perceber, será que a gente está fazendo a coisa certa ou seguindo a coisa certa? É o que aqui o Evangelho nos diz, que é uma reflexão do espírito Erastro, anjo guardião, né, do médium. Isso foi em Paris, em 1863. Então vou ler aqui a mensagem de Erasto, e aí sim a gente faz uma reflexão bem rapidinho aqui. E ele diz: não ouvis já se agitar a tempestade que deves dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres.
Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O verdadeiro adepto do Espiritismo sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas, isso. Palavra perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide pregais. Sim, vós todos homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de destruir esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, com as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que a gerarão futuras. Não devem conhecer senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem, mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados do Espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis a fim pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Então aqui é a mensagem do espírito Erastro, né? Desculpa aqui os vários
gaguejadas aqui do texto, porque as letrinhas pequenas assim. Mas o que o texto está querendo dizer, se eu quisesse bater tudo agora no liquidificador e extrair o que ele quer dizer? Ele está nos convidando justamente a essa batalha da luz contra as sombras, podemos dizer assim. É o momento de que nós, espíritas, conhecedores da espiritualidade, do amor fraterno, da luta, né, que devemos desempenhar nessa seara do Cristo, de levar o amor. Não cabe mais no coração espírita pregar o ódio, a separação, né, a violência, apoiando também esses tipos de ações, de comportamentos, porque se eu, né, enxergo no outro e aceito no outro, né, determinados comportamentos que ferem o meu semelhante, eu estou enxergando em mim as minhas próprias mazelas e imperfeições que habitam no outro. A gente precisa parar para analisar o que é que nós espíritas estamos fazendo do movimento. Né? E aí eu coloco pautas que a gente às vezes não aborda, né? Como é o racismo, o machismo, a homotransfobia, a desigualdade social, o abuso, né, de crianças e adolescentes, que a gente não traz esses assuntos que são importantes em pauta. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, de falar de nosso lar, de falar, né, dos livros de André Luiz, das mensagens dos espíritos, que são extremamente importantes, mas a transição planetária não vai acontecer se a gente não trabalhar os pontos que eu falei aqui anteriormente. A gente precisa trabalhar no cerne, né, das mazelas humanas, para que assim, através dessas lutas contra a desigualdade, que é a nossa obrigação, como fazia Jesus, o mundo não transforma. Porque o que Jesus fez na época, né? Jesus era um grande ativista social, Jesus foi feminista na sua época, ele era um grande filósofo. Então, o que aconteceu, né? Ele fez um movimento de mostrar o lugar da mulher, a importância do respeito à natureza, a importância do respeito ao próximo, a importância, né, de levar a mensagem do amor acima de qualquer coisa e não a violência. Então, nós espíritas, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, é parar para analisar. E eu não estou aqui falando de partidos políticos, eu não estou falando, né, de quem a gente tem que estar apoiando, porque, claro, estamos num momento político, mas já que estamos nesse momento, precisamos falar, então, de analisar como está sendo o nosso comportamento, como está sendo a nossa consciência espírita. Será que a minha consciência espírita está apoiando, né, está vibrando em um governador, né, que eu falo governador, mas é aquele que vai estar regendo as sociedades. Então, um governador, como por exemplo em nosso lar, vocês conseguiram imaginar, né, uma pessoa em nosso lar que vai pregar ódio, que vai pregar separação, que vai falar que outros devem ser diminuídos, que outros precisam fazer isso, fazer aquilo, serem pisados? Não. A gente não pode apoiar ódio, a gente também não pode pregar ódio, principalmente dentro da nossa casa espírita. Então, que a gente espírita entenda que a nossa missão como espírita é lutar por um mundo melhor. A gente não está pregando religião, a gente está trazendo a transformação através daquilo que os próprios espíritos nos direcionaram. Porque a gente não está criando, como aconteceu com vários dogmas religiosos ao longo da história humana, né? Eles não foram criados com bases do eu acho, foram criados e trazidos pela própria espiritualidade, porque nem Kardec foi responsável pelo espiritismo. Ele apenas foi um codificador, ele apenas passou o que os espíritos queriam passar e organizar as ideias. Ele só fez isso. Mas quem trouxe a mensagem, quem trouxe a ferramenta de trabalho foram os espíritos. Então que a gente ouça os espíritos, que a gente ouça a fraternidade de amor e não o que o homem prega, porque infelizmente nós ainda só pregamos ódio e separação, né? Então que nós espíritas tenhamos a consciência, tenhamos o amor, né, em nossos corações, para que diante dos nossos atos a gente possa, através disso, levar o que for melhor, tanto para a nossa casa espírita, como para todos aqueles que estão à nossa volta, para o nosso lar e, quiçá, né, para a nossa sociedade. Então fica aqui a reflexão, que a gente não se esqueça da nossa missão como espírita. Convido novamente a voltar ao capítulo 20, né, Os Trabalhadores da Última Hora, ponto 4, Missão dos Espíritas. É um capítulo que precisa estar na cabeceira da nossa cama para nos lembrar todos os dias da nossa responsabilidade. Então fica aqui, né, a nossa mensagem de hoje. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer por esse momento e assim, né, finalizar o nosso evangelho de hoje. Espiritualidade amiga, falange do bem e do amor.
Agradecemos pela oportunidade de abrir as nossas consciências e ampliar os nossos horizontes sobre a nossa responsabilidade como seres humanos aqui na Terra. Que a felicidade que tanto almejamos possam ser trabalhadas hoje nessa seara, que possamos semear nos corações, que possamos falar do amor e não forçando o outro, mas através do nosso exemplo, através dos nossos comportamentos, porque é através do nosso comportamento que vamos influenciar de certa forma o outro, que ele possa sentir o calor dessa luz que estamos tentando almejar e alcançar. Que a fraternidade branca, a fraternidade de amor, a fraternidade de luz possa vibracionar a sua energia cósmica sobre a Terra e sobre cada ser humano, que possa ascendir, abrir e ampliar os seus chakras, permitindo a fluidez das energias e principalmente ampliando os horizontes do seu chakra frontal e coronário. Que as nossas energias possam vibrar uníssima com o amor, para afastar toda essa fase difícil que estamos enfrentando no momento. Porque depende de nós a transformação do mundo. Se não há pessoas transformadas, não há transformação de mundo. Então que possamos vibrar e almejar pela nova Terra e pelo novo momento planetário. Obrigado pela oportunidade de servir, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos beber a nossa aguinha. E é isso, gente. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, e mais Evangelho no Lar, com muito amor e com muito carinho, aqui no canal do Instituto Amélia Rodrigues. Não esqueçam de curtir, comentar o que vocês acharam e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque é extremamente importante. Beijo, tchau, tchau!